os irmãos que estão interligados conosco via satélite, de diversos lugares do Brasil. Nós também desejamos a eles a paz do Senhor Jesus. O assunto nosso é a família e o culto. Eu creio que a maior parte dos irmãos que estão aqui assistiram essa aula uns 15 dias atrás, bem recente. Foi transmitido numa escola dominical. E nós estamos aqui fazendo como o apóstolo Paulo, né? Não me canso de repetir as mesmas coisas, porque elas são necessárias. Irmãos, o Senhor tem nos mostrado que o momento que nós estamos vivendo, há uma investida muito grande do adversário sobre a família, com um propósito muito grande do maligno de destruir a fé dos nossos filhos, jovens e crianças. Por isso nós estamos voltando a esse assunto aqui hoje, porque aqui é um 7º período, onde nós temos pastores, diáconos, obreiros, professoras de crianças, irmãos que trabalham com jovens. E quando nós falamos nossa família, nós falamos a nossa família, a nossa casa, mas nós falamos a nossa família obra, povo do Senhor, povo escolhido pelo Senhor. E nós temos uma preocupação com os nossos filhos de uma maneira abrangente, os jovens que estão na igreja, nas igrejas, as crianças que estão na igreja. O inimigo, as ciladas dele são astutas. O crente, o servo de Deus, não pode estar dormindo nesta hora. O crente está, mas o servo de Deus, é hora dele estar acordado, com candeia acesa. É importante nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Tem muito crente que perdeu esse entendimento do tempo, os dias que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor nos fala de uma família que compreendeu o tempo que eles viviam. Aquilo que estava acontecendo ao redor deles, eles discerniram. E a palavra do Senhor nos diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Juízes capítulo 13, verso 1. É a família de Sansão. Diz a palavra do Senhor: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 28. Aí você vai continuar lendo esse texto bíblico e você vai ver o homem dos nossos dias. E a palavra de Deus diz: aqui em Israel, eles fizeram mal e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Nos nossos dias hoje, como eles não se importaram, o mundo não se importa de ter conhecimento de Deus, Deus também os entregou. Deus entregou aqui e Deus entregou aqui. E entregou o mundo de hoje a sentimentos perversos. E aí você vai ver o perfil do homem dos últimos dias. E a palavra de Deus, ela dá muita importância a isso, porque Paulo trata disso diversas vezes. Ele escreve aqui aos Romanos, você vai ler ali quem é esse homem perverso. Depois na carta a Timóteo, ele vai falar novamente como é que eles são. Eles são arrogantes, sem afeto natural. Eles são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o homem dos nossos dias. É um mundo que está sendo preparado para a vinda do anticristo. É um mundo que a fé
não existe mais nos corações. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Não. O que a palavra de Deus diz acerca do homem desses dias? Eles arrumaram para eles falsos mestres, para falar a eles o quê? Para falar a eles o que eles querem ouvir. Está tudo certo. E você vê hoje o mundo caminhando numa direção aonde evangelho, a discussão do evangelho é uma coisa totalmente sem propósito. Porque lá em Romanos diz, olha, os sentimentos deles são tão perversos que os homens estarão envolvidos com homens, mulheres com mulheres. E o cristianismo está discutindo isso hoje. É o homem que passou a admitir o pecado como uma coisa natural. É o homem que vive hoje, o que é que tem de mais? E nada tem nada de mais. O homem religioso, você não sabe a diferença dele para o homem mundano, é uma coisa só. O pecado foi aceito com naturalidade. O pecado se tornou uma coisa comum. E diz a palavra de Deus que no meio dessa situação, no passado, quando Israel estava entregue, Deus havia entregue Israel aos filisteus por causa do pecado deles. Ali era por um tempo, por 40 anos, mas nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias que a palavra de Deus chama de dias trabalhosos, dias difíceis. Eu pergunto, nós estamos conscientes disso, irmãos? Isso é uma verdade para nós? Nós olhamos para os nossos jovens, para as crianças, e nós estamos cientes que os dias são difíceis, mais difíceis do que foram para nós. Nós vivemos dias difíceis, mas a internet hoje dentro das casas, se ela tem alguma coisa boa, e tem, mas ela trouxe o pecado muitas vezes, a brecha no muro, a fenda no muro, a televisão, quanta imundície, quanta coisa. E às vezes as pessoas não estão discernindo o tempo e está lá, dentro do lar, tratando de quê? O adversário com a boca dele dentro da casa, que se diz casa de servo de Deus, levando o que para ali? Diz a palavra de Deus, as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes são corrompidos diariamente pelas más conversações. Quando você liga uma televisão, há uma conversação com você. Há uma palavra sendo levada para você. E o homem começa a ver aquilo e achar que é natural. E o adversário, ele é astuto. Nada está acontecendo por acaso. E as pessoas começam a achar tudo é normal. Tudo é comum. Por quê? Porque na televisão está assim, na novela está assim. Uma professora de criança vendo novela. Que mente é essa? O que você está acessando na internet? Que mente é essa? Nossas crianças, nossos jovens, o que eles estão se alimentando? O que eles estão vivendo? Então o Senhor nos chama a atenção para o momento, para os dias. Quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? O mundo está sendo preparado, o adversário está preparando o mundo para a vinda do anticristo. Mas tem um remanescente fiel se preparando nessa hora para a vinda do Senhor Jesus. Uma igreja que se veste de santidade. Uma igreja que se coloca diante do Senhor dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, o mundo não nos serve. Nós não queremos o mundo. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui. Nós não temos esses costumes, essa vida que está aí. Próximo. Foi assim na família de Manoá, o pai de Sansão. Ele era casado com uma mulher, e a palavra de Deus nem fala o nome dessa mulher. Não sabemos o nome dela. Mas que coisa maravilhosa é nós sabermos que quantas mulheres sábias estão edificando as suas casas hoje, como a mulher de Manoá. Sem glória, sem aparência, sem nome, mas mulheres sábias, como essa serva de Deus foi. Mulheres de oração, mulheres de experiência com Deus, mulheres que estão levando maridos e filhos a viver uma bênção, porque as loucas estão destruindo
as suas casas com as próprias mãos. Às vezes, vivendo práticas, coisas que são comuns para o mundo. As pessoas têm tempo para tudo, e as pessoas não têm tempo mais para Deus, para a busca ao Senhor. Mas tem mulheres sábias buscando o Senhor. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Próximo. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Irmãos, aqui começa algo diferente. No meio do pecado de uma nação entregue aos filisteus, vivendo as práticas dos filisteus, uma mulher estava tendo experiência com Deus, experiência com o anjo. Irmãos, nós precisamos de viver um evangelho assim. Nós não podemos viver um evangelho de teoria. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos de buscar essa bênção do Senhor. Experiência pessoal com Deus. Levarmos os nossos filhos a ter uma experiência com Deus. Isso começa de pequenininho. Ensine o seu filho a consultar ao Senhor. Ensine a ele a ouvir a voz do Senhor. Ensine a ele. Ensine a ele que o Senhor é conselheiro, que é maravilhoso você ouvir a voz do Senhor. Nós temos de levar os nossos filhos a ter experiências com dons espirituais, sonhos, saberem que há um Deus que fala, há um Deus que se revela, há um Deus vivo, há um Deus conosco. Essa mulher descobriu isso, teve essa experiência com o Senhor. Agora, pois, veio a palavra do Senhor, apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Foi a palavra do Senhor para ela. Irmãos, isso aqui nos fala de santificação. Guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Irmãos, nós não podemos comer coisa imunda. Nós não podemos achar natural aquilo que o mundo acha natural. A palavra de Deus diz que se nós aceitarmos essas coisas, nós somos participantes do pecado. Tem de haver rejeição, tem de haver condenação. Tem aquele crente que é o crente que eu não vejo nada demais. E o crente que não vê nada demais, ele não vê nada. É o crente cego. Ele não vê de mais, ele não vê de menos. Tudo para ele é normal. Afinal de contas, são jovens. E às vezes eu fico triste de ver pais que quase têm pena do filho estar na igreja. É quase uma pena. Coitado. Coitado. Assim, ele precisa de viver um pouco. Ele precisa de se divertir um pouco. Irmãos, quem é santo, santifique-se mais ainda. Se você é sujo, então vai. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Irmãos, a obra é uma bênção para a nossa casa. O que o Espírito Santo tem feito é uma bênção para nós e para os nossos filhos. A promessa diz respeito a nós e os nossos filhos. O mundo não é bom. O pecado não é bom. O mundo não serve para nós e não serve para os nossos filhos. E às vezes os pais estão quase assim: o menino tem de viver um pouquinho. Eles têm de se divertir um pouquinho, tem de se divertir. Mas com aquilo que é santo, é nada imundo, nada. E se você quer isso para o seu filho, comece a saber que isso começa na sua vida. Foi na vida dela. O Senhor falou com ela: é com você. Santifique a sua vida. Nada imundo na sua vida. Então você é mãe, você é professora de criança, de adolescente, começa a viver isso. Começa a viver a fé. Nada imundo. Nada. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Esse evangelho permissivo não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E diz a palavra de Deus: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Não coma coisa imunda. Se alimente daquilo que é santo, daquilo que vem do Senhor. Irmãos, nós não estamos falando aqui que os nossos filhos têm de ser tristes, não. Esporte é importante, é importante. Mas eu pergunto, a obra de Deus é importante? É importante. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai ter o tempo de praticar o esporte dele. Ele vai ter o tempo de conviver
uma convivência saudável, não com qualquer um, mas ele tem direito de se alegrar, ele tem direito de viver, mas pecado é pecado, mundo é mundo, e eles não vão se contaminar como nós não nos contaminamos com essas coisas. Próximo. Santificação dos pais. Porque eis que tu conceberás, darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Quando uma irmã fica grávida, tem uma igreja orando. O Senhor dá uma bênção. Os nossos filhos, nós oramos por eles desde o ventre materno. Consagramos eles ao Senhor. Vamos diante do altar do Senhor dizer: Senhor, o Senhor me deu, mas é teu. É teu. É para a tua glória. É para teu louvor. Agora ficou jovem, moça, rapaz. Essa verdade continua. São consagrados a Deus. Ah não, meu filho já se converteu jovem. Mas você pede a ele todos os dias ao Senhor uma bênção por ele. Os nossos filhos têm de ser consagrados ao Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, nós temos de ensinar os nossos filhos a não se envergonharem do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é poder de Deus. E servo de Deus, ele tem aparência de servo de Deus. Ele não se parece com o filisteu, ele não se parece com a malequita, não. Ele tem aparência de servo de Deus. O palavreado de um servo de Deus é diferente. É diferente. E até nisso o Evangelho faz um bem ao homem. Você pega um jovem temente a Deus, e diz a Bíblia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, a temerem ao Senhor. Não é medo de Deus, não, mas é uma confiança em Deus. A verdade de Deus é o melhor para nós. Deus é verdadeiro. O ensino dele é o melhor para a nossa casa, para a nossa vida. E há uma maneira de viver, há uma forma de viver. É nazireu de Deus. O que era o nazireu? Era alguém consagrado a Deus, era alguém separado. Nazireu tem esse sentido. Homem separado, mulher separada, ela se separou para o Senhor. Irmãos, nós somos separados do mundo. Nós não somos mundo. A nossa maneira é diferente de ser, de viver. E você vê um rapaz, uma moça, ensinar os nossos filhos a estudarem, a trabalharem, a ter valores, valor moral. São pessoas que sabem entrar, sabem sair, sabem conversar. O Evangelho prepara o homem para a vida eterna, mas ele nos dá 100 vezes mais em tudo. Um jovem servo de Deus não é um bobo, não é um cabeça vazia. Um jovem temente a Deus, ele é alguém diferente. Não estou falando de jovem crente, não. Nós estamos falando daqueles que são uma bênção. Daqueles que entenderam que são consagrados ao Senhor. Eles não foram dados por cauda, não. Eles foram colocados por cabeça. O servo de Deus é assim. É como Daniel lá em Babilônia. Não se contaminam, mas não são inferiores, não. São sábios. São sábios, agradáveis ao Senhor. E o menino será nazireu consagrado a Deus. Próximo. Santificação dos filhos. A mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, a sua aparência era a semelhança de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. A mulher foi a seu marido. Irmãos, quantas irmãs, quantos maridos que estão aqui hoje foram salvos? E geralmente a regra é essa, né? Através da oração e do testemunho de esposas. Mas aqui nos fala de uma outra coisa, irmãos. Lar de servo de Deus tem diálogo. Tem diálogo. Tem diálogo do marido com a esposa. Eles conversam. Há respeito. Não tem aqui, eu sou o melhor, quem manda aqui sou eu. Tem respeito. Você quer uma bênção na vida dos seus filhos? A sua casa tem de ser acampamento de anjos. Uma senhora uma vez me procurou num lugar onde eu era pastor e disse: pastor, o meu marido diácono à frente da igreja, ele é uma bênção, mas dentro de casa ele chuta a porta, ele grita, ele é um homem violento, ele não é esse homem que o senhor conhece aqui. Que coisa triste, não é verdade?
Você tem um testemunho para dar para sua esposa, para os seus filhos. E Deus não terá o culpado por inocente. Você dentro da sua casa, você é atalaia. Você é atalaia. E você vai falar a verdade dentro da sua casa. Você vai falar a respeito daquilo que o Senhor te mandar falar. Você vai buscar o Senhor e vai dar um testemunho. Mas um testemunho de servo de Deus e de serva de Deus. Uma vez um pai me procurou. Disse, não, meu filho colocou em casa uns cartazes no quarto dele, um negócio terrível. Mas ele já é um rapaz, né? Diz, mas seu filho foi criado no Evangelho, seu filho nasceu no Evangelho, e você deixou ele colocar essas coisas dentro do quarto. Aí ele disse, mas o que eu posso fazer? O quarto é dele, ele é um rapaz. Diz, mas a casa é de quem? A casa é sua. Irmãos, primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Uma das crises que o mundo está vivendo hoje é crise de autoridade. Deus te colocou como autoridade na sua casa. Você é pai, você é mãe. Deus te deu uma autoridade. Que negócio é esse? Seu filho tem que te respeitar como servo de Deus. Você é um diácono, você é uma serva do Senhor. Você tem um trabalho com senhoras, um trabalho com crianças. Seu filho tem que te respeitar. Eu conheço um pastor que o filho começou a chegar em casa de madrugada, consagrado ao Senhor quando criança. Começou a chegar em casa de madrugada, das boates, e o pai chamou e disse, meu filho, vem cá, senta aqui comigo, eu te amo. O que eu vou falar para você, eu falo com tristeza, mas você já é homem, você tem um trabalho, você tem um emprego, você quer viver diferente daquilo que você, durante toda a sua vida, eu te ensinei. Mas você está me desonrando como pastor, porque não é esse o evangelho que eu prego. Então, meu filho, com o coração partido, vai viver a sua vida. Você já é homem. Mas se você quiser permanecer na minha casa, meu filho, você vai ter de mudar as suas práticas, o seu costume. E o filho saiu de casa. Mas Deus honrou o pai e o filho voltou para o Senhor. Não foi um pai que espancou o filho, não. O pai fala isso com lágrimas, mas ele está dizendo para o filho, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você cresceu, você já é dono da sua vida, mas a minha casa é casa de servo de Deus. Agora você vai pregar aqui na parede, aqui a sua imundície, você vai trazer para aqui o seu pecado, de um visitante eu poder ter de esconder o seu quarto do visitante. É a música mundana que o filho quer botar bem alto dentro do seu apartamento para a vizinhança toda ouvir aquela imundície. Ah, porque ele gosta de funk, o que eu posso fazer? Você é servo de Deus, você é atalaia. Nós não nos conformamos com este mundo. O culto racional é esse, é com amor, é com diálogo. Não é espancamento, é diálogo, mas é firmeza. É governo. Isso começa lá na infância. Está lá na sua casa. Quem sustenta a sua casa é você. Quem compra a roupa dos seus filhos é você. Você tem uma autoridade. Deus te deu autoridade. Porque o mundo hoje tirou a autoridade. Isso começou dentro da família. Porque a criança, ela aprende desde pequeno que o pai é um bobo. A mãe é uma boba. Você vê filho pequenininho rindo. Né? Qual é? Você não sabe de nada. Né? É o velho, é o coroa, o velho, perde o respeito pequenininho, desafia pai e mãe. Mas a palavra de Deus fala isso, é o homem dos últimos dias, é o perfil dele, ele é egoísta, ele é amante de si mesmo, ele não se preocupa com o que o pai sente, com o que a mãe sente, com a tristeza que ele gera no coração de alguém. Não, por quê? Porque é ele, é o reizinho. Não pode ser contrariado, não pode ser aborrecido, não pode ser corrigido. Na escola ele já tem uma cartilhazinha para ensinar toda a imundícia a ele. E aí de quem falar contra. E se ele quiser mudar o uso natural daquilo que Deus o fez, porque Deus criou homem e mulher, não criou outra coisa, e tem que aceitar. Por quê? Porque tudo tem que ser aceito, tudo é comum. Você é atalaia dentro da sua casa. Se você, os filhos vão fazer uma escolha, a escolha é deles. Mas nós temos uma responsabilidade. O sangue do inocente não vai ser requerido da nossa mão. Na nossa igreja, onde você é pastor, onde você é diácono,
onde você tem a responsabilidade com criança, com adolescente. Nós vamos pregar a verdade. Quando eles tiverem idade, eles vão fazer a escolha do que eles querem. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós fizemos a nossa escolha, irmãos. Tem uma escolha que foi feita. Agora, quando eles forem escolher, nós estamos livres, porque a palavra de Deus diz do atalaia, que se ele não, quando o inimigo vinha, se ele não alertasse, o sangue do inocente seria requerido da mão dele. Ele tinha de tocar a buzina. E eu pergunto, você está tocando a buzina na sua casa? Ah, meu filho já tem 26 anos. É verdade, você não é dono da vida dele mais não. Ele trabalha, ele tem renda própria. Mas você toca a buzina para ele? Você toca a buzina? Diariamente? Incessantemente? Olha, o adversário está aí. As ciladas estão aí. O Senhor Jesus vai voltar. Não foi o que eu ensinei. Eu não aceito. Como contava o pastor Amadeu, né? Não. Meu filho, para não beber cerveja na rua, eu arrumei uma solução excelente, pastor. Eu agora compro e ponho na geladeira, ele só bebe em casa. Você é conivente com o pecado dele. Você está dizendo para ele que você aceita o pecado dele. Vai continuar sendo seu filho, continue amando o seu filho, mas diga para ele, eu não concordo, eu não aceito, eu não colaboro, eu não participo. É a posição dos pais. E a mulher foi a seu marido. Vá a seu marido, vá a seu filho, levar uma palavra do Senhor, ser uma bênção dentro da sua casa. Próximo. A experiência com Deus, porém, lhe disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, nazireu consagrado a Deus. Próximo. Então Manoá orou ao Senhor. Quando ele ouviu o testemunho, ele disse, eu quero essa bênção. É testemunho de vida, irmãos. É testemunho de palavras, não. É uma mulher que decidiu não se contaminar. E o marido recebeu uma bênção e disse, eu também quero. E Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino. Você tem orado nesse sentido? Não é o mundo que vai te ensinar como é que seu filho vai viver, não. Você e sua mulher vão ajoelhar juntos e orar a Deus, para pedir a Deus uma palavra para o seu filho. Fala conosco, Senhor. É um casal agora orando. Era marido e mulher orando a Deus. E eles não tinham na mente deles um ideal, um projeto, não. Eles estavam aqui buscando o Senhor. Senhor, nos ensine o que devemos fazer ao menino. Você está orando? Seu filho é jovem. Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Senhor, me dá uma direção. Me dá uma bênção. O recurso vem do Senhor. Próximo. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido. Próximo. Apressou-se, pois, a mulher. Irmãos, o Espírito Santo tem pressa. O Espírito Santo tem pressa. Não sejais vagarosos no cuidado. Socorra a sua família. Socorra a sua família. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, 2 vezes, apressou-se e correndo. Não, depois, eu vou tratar disso depois, isso é um assunto. Não, o Senhor tem urgência. E ela noticiou ao seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. E ela vai levar o marido a viver a experiência. Olha, meu bem, você está orando. Olha, Deus quer falar com você. O Senhor quer te conceder uma experiência. Você concordou, você aceitou, você quer uma bênção, mas você precisa de ter um encontro com o Senhor. Você precisa de saber do Senhor o que o Senhor quer para você, para o seu filho. Próximo, é vida profética. Não é vida de religioso, não. É vida de gente temente a Deus. Gente que quer ouvir a voz de Deus. O Espírito do Senhor é espírito de profecia. E sem profecia, o povo se corrompe. O lar também se corrompe. Quando Deus não se revela, quando Deus não fala. Então se levantou Manoá e seguiu a mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu, o quê? Eu sou.
Na verdade, aqui o anjo do Senhor era uma manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento. Porque ele pergunta, você é este homem? E ele responde o quê? Eu sou o Deus, eu sou. O Deus, eu sou. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ele é a resposta para o homem. Qual é a necessidade do seu lar? Jesus é a resposta para a sua casa. Ele, o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele é a resposta. É um cheque em branco na sua mão, meu irmão, minha irmã. Qual é a necessidade? A necessidade dos jovens da igreja, o Senhor é a resposta para eles. O Senhor é a alegria. Davi, no leito de morte dele, disse que toda alegria e todo prazer nele estavam naquele renovo que iria brotar. E ele estava testemunhando o Senhor Jesus. Não tinha nem nascido ainda, mas toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. Próximo. Evangelho traz isso para casa. Irmãos, lar de servo de Deus. Eu me lembro quando jovem, eu estava num lar incompleto, e às vezes eu ia para casa, para um lar, na época de um diácono, depois ele foi ungido pastor, e era um lar completo. Você chegava ali, tinha um louvor, sempre tocando um louvor. Você chegava ali, era constantemente, você vê chegar gente para ajoelhar e para orar. Mas quando você entrava naquela casa, você sentia paz, paz. Uma paz assim, palpável. Às vezes a gente entra em lá, você vai fazer uma visita. Eu já entrei dentro de casa, de você sentir um peso, uma opressão dentro de uma casa. Opressão mesmo. Eu lembro de um grupo de visita nosso, nós entramos dentro de uma casa, todos saíram com dor de cabeça daquela casa. Fomos para os pés do Senhor para receber imposição de mãos, o Senhor nos dá livramento, porque a opressão era sentida. Mas o lar de servo de Deus é diferente. Quando você entra num lar de servo do Senhor, é acampamento de anjos. Tem operação de anjos. E é uma coisa maravilhosa, não é verdade? A paz que você sente dentro de alguns lares de servos do Senhor. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? Irmãos, tem gente que, não, porque eu penso, não, porque eu acho. Não tem eu penso, eu acho. Senhor, como meu filho vai viver? Como que o Senhor quer que o meu filho viva? Qual o modo de vida do menino? Como é que é, Senhor? Esse menino, a vida dele, a forma de viver, o modo de viver. Qual é o modo de viver? Qual é o modo de viver? Não é separado para ser uma bênção. E outra coisa, pastor Jonas Marques, que eu tive oportunidade de ser ovelha dele, e quando jovem, eu estava até numa fase, nunca fui para o mundo não, mas numa fase meio de frieza assim, e o pastor Jonas chegou da igreja e disse, quem não trabalha, dá trabalho. Então aqui os jovens, aqui todo mundo para trabalho de evangelização. Aí nós começamos vários trabalhos de evangelização em Vila Velha. E foi dali que eu comecei a ser obreiro e trabalhar na obra do Senhor. Envolva o seu filho com a obra do Senhor. Obra é corpo, seu filho tem função na igreja. Não, porque as crianças vão ensaiar. Eu não tenho tempo para esperar, não. Carrega o filho. Você está perdendo uma oportunidade de uma bênção. Deus recompensará o seu filho. Deus te recompensará. Envolva o seu filho, a sua filha, com as atividades na casa do Senhor. Coitadinho do meu filho, vou levar meu filho para a igreja. Ele brincou o dia inteiro, pulou, fez aula disso, fez aula daquilo, foi de noite. Não, ele não vai para a igreja, não. Não, ele vai sim. Por quê? Porque é uma bênção. Eu lembro de uma anciã, um testemunho dela. E ela tinha muitos filhos naquele tempo antigo, né? Família grande. Eu levava todos os meus filhos para a igreja. Dormindo às vezes, cansados, dormindo. Banco ali cheio de criança, né? Ela disse, mas olha, mesmo que ele estivesse dormindo,
eu tinha no meu coração uma coisa: quando o pastor está ali com a mão estendida dizendo que a graça do Senhor Jesus, meu filho está recebendo a graça do Senhor Jesus. Quando ele fala da paz do Senhor, meu filho recebeu a imposição de mãos, recebeu paz do Senhor. A consolação do Espírito Santo está sobre o meu filho. Tem uma benção. Irmãos, o mundo não entende. O homem na sua razão, ele não entende. Mas quem está vivendo a fé, sabe o que é a benção. E o justo, ele vive da fé. Ele vive da fé. Então tem serviço e tem modo de viver. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Irmãos, a palavra do Senhor para nós é uma ordem. É uma ordem. Nós não tem esse negócio de não. Quem quis fazer a obra do Senhor, não, o Senhor não é bem assim, foi Saul. Não, isso é exagero, isso é radicalismo. Não, o Senhor falou, cale-se toda a terra. Então, aquilo que o Senhor, tudo, não é uma parte não. Ah não, eu quero do evangelho, eu quero só o filé mignon do cordeiro. Não, é com erva amargosa, é a frissura, é tudo. Nós vamos nos alimentar do cordeiro. E isso é saúde para nossa casa. Isso é vida para nossa casa. É sangue na verga da porta. É bênção dentro do nosso lar. Próximo. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Quem é maravilhoso, irmãos? Qual é o nome do Senhor? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é tudo isso para sua casa. Ele é conselheiro na sua casa. Mas você vai ver maravilhas. Deus vai te honrar. Deus honra o fiel. Você vai ver as operações do Senhor, porque Ele opera maravilhas. Ele é maravilhoso, Ele vai operar maravilhas. Um lar aos pés do Senhor. Uma família nos cultos dos lares. Não perca tempo. Você tem filho pequeno. O culto no lar é uma preciosidade. Não precisa de ser longo não, mas ore com eles. Dê a eles aquilo que o lar necessita. Ensina ele a orar pela casa. Ensina ele a confiar na bênção do Senhor, na resposta do Senhor. Ensine a ele que o Senhor é maravilhoso. Ensine a ele a não se envergonhar da forma de vida que ele tem, da maneira que ele é, da maneira que ele vive. Não se envergonhar do evangelho do Senhor Jesus. Tem muito crente aí com vergonha. Tem muito crente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Mas nós não nos envergonhamos do evangelho do Senhor Jesus, não. O culto ao Senhor. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. E Manoá e sua mulher estavam observando. Irmãos, Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares. Havia na vida de Manoá uma coisa, uma oferta de holocausto. Nós vivemos pela graça de Deus. O sangue foi derramado, mas há um altar no nosso lar. Você encontra isso na vida de Abraão, né? Onde Abraão ia, o altar estava erguido. Onde Abraão foi, ele erguia um altar ao Senhor. Irmãos, o Senhor, o altar, Ele é Senhor da nossa vida. Há um culto prestado a Ele, mas o culto que nós prestamos a Ele é culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Se você se conforma com o mundo, o culto que você presta a Deus é um culto sem lógica. É um culto sem razão. Porque o culto que você presta ao Senhor é quem entendeu o sacrifício do Senhor Jesus. É quem entendeu o preço que foi pago pela sua comunhão com Ele, pela bênção na sua casa. É holocausto, mas é com oferta de manjares, é com gratidão a Deus. Irmãos, os mandamentos do Senhor não nos são pesados. A verdadeira felicidade está na casa do servo de Deus. Ah não, eu não quero meus filhos tristes. Então viva essa verdade, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor traz alegria, o Senhor traz paz, o Senhor traz bênção. Feliz é a criança que tem um pai e uma mãe temente a Deus, que não vai ver pai gritando com mãe, mãe gritando com pai. Não é casa de doido, é casa de gente que presta culto racional. É culto racional, é servo de Deus. E se o marido é ímpio, ela é Abigail, ela é formosa, ela tem a graça do Senhor, ela é mulher sábia, mulher de oração, ela sabe o momento de tratar dos assuntos, ela sabe se portar como serva de Deus, porque ela tem um compromisso com os filhos,
E o marido também, se você é o servo, você tem um compromisso, você é diferente dentro da sua casa. Deus te colocou como coluna no seu lar. Apresentou sobre a rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. E Manoá e a mulher estavam observando. Próximo. E sucedeu que, subindo para o céu, aquele anjo, o Senhor, subiu para o céu na chama que saiu do altar. Irmão, na nossa casa tem fogo. O altar de Manoá, joelho no chão, rosto no pó, fogo no altar. Bênção do Espírito Santo, poder de Deus. É culto, mas é culto de gente que serve ao Senhor com todo o coração, com toda a alma. É culto com fervor. É aleluia, é glória a Deus, é glória a Deus. Não tem sapateado porque a Bíblia não ensina. Não tem bater palma e não tem grito. Mas tem glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. É culto com fervor. É culto de verdadeiro adorador. É oferta de manjares. É fogo no altar. É culto de gente que tem a bênção do Espírito Santo. E o anjo do Senhor subiu nela. É esse o culto que agrada o Senhor. E o Senhor estava ali presente, e o Senhor subiu. A oração dos santos, é verdade, estão diante do Senhor. Ela sobe quando o homem está entendendo, está vivendo esta verdade. Irmãos, o que o Senhor tem preparado para nós é maravilhoso. Mas o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. Diz o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, que pessoas nos convém ser sabendo dessas coisas. Que pessoas nós devemos ser, irmãos? Diante dessa realidade, as crianças que estão nascendo hoje, que mundo essas crianças vão encontrar? Um mundo que vai de mal a pior. E o que é pior ainda, né? Com engano, com mentira, com ensinos de falsos mestres. Nós precisamos de estar definidos nesta hora. Uma igreja definida. Uma igreja que fez uma escolha. Irmãos, nós queremos muito que as igrejas cresçam. Nós queremos muito salvação de vidas. Mas nós não vamos nos adaptar ao mundo, porque nós queremos continuar sendo igreja, noiva do Senhor, com vestes de santidade. Vestes de santidade ao Senhor. Valorize o culto. Leve seus filhos para o culto. Valorize o culto na sua casa. Valorize a oração. Ensine o seu filho a verdade de Deus. Não perca tempo, ele é pequenininho. Ele quer dormir ouvindo histórias bíblicas. Não perca tempo. Faça como o Senhor ensinou a Israel. Quando o povo de Israel queria sair do Egito, o faraó quis fazer um acordo. Se não me engano, capítulo 8 de Êxodo. Olha, vocês podem ir. Mas ele fala, deixem as crianças, pode ler lá, e os jovens. Por quê? Porque ele sabia, vocês vão, deixa as crianças e os jovens. E amanhã não tem mais igreja. Acabou tudo. Não tem mais povo de Deus. Irmãos, essa obra ela tem que continuar. O mundo é mau. E nós desejamos muito a vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Desejamos muito que Ele abrevie os dias. Mas nós temos de preparar os nossos filhos para um mundo mau. Cada vez pior. Cada vez mais difícil. Os nossos filhos precisam estar nessa hora definidos. Os nossos jovens, nossos da igreja, nossos jovens e nossas crianças precisam de estar nessa hora definidos pelo Senhor. Elias reparou o altar. Em Israel tinha sangue na verga da porta, que foi livramento. Isso é culto ao Senhor. Nós precisamos desse culto, que é o culto agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim, é culto ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem muita gente precisando da renovação da mente, de uma operação de Deus nas mentes, para que proveis o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não tiver esse culto na sua casa, você não vai experimentar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Fogo no altar, como dissemos, é fervor ao Senhor. É Espírito Santo na nossa casa. É o culto no nosso lar. É o compromisso com o culto na igreja. É envolvermos os nossos filhos com o culto. É ensinar os nossos filhos a ser corpo de Cristo, igreja, onde todos os membros têm uma função necessária. É a autoridade do pai, que ensina os filhos a honrar pai e mãe. É os lares onde há temor do Senhor. É a experiência com o Senhor. É tirar a cinza do altar e ensinar que nós vivemos da experiência de hoje, não é a experiência de ontem, não. É vestes de santidade, porque quem ia oferecer o sacrifício ao Senhor, ele tinha de estar vestido de linho, de santidade. E sem santificação não há um culto agradável a Deus. Amém, irmãos? O Senhor está insistindo nisso, porque esta verdade é necessária para as nossas vidas. Glória a Deus. uma visão. Na visão que o Senhor concedeu, eu vi que no início dessa aula, eu via um fogo
E esse era um fogo destruidor vindo no mundo. Onde ele passava, ele destruía tudo. E ele vinha em direção às nossas casas. Ao ia procedendo, nós vimos o fogo vindo. E havia um clamor no nosso coração: Senhor, guarda as nossas casas, livra desse fogo. E quando esse clamor chegava no altar do Senhor, um anjo do Senhor, vestido de guerreiro, ele tinha na mão flechas, e o nome das flechas era Santidade. E ele começava a atirar e atingir os nossos lares. E ele fincava as flechas. Quando o fogo vinha, ele não conseguia penetrar, porque havia a flecha da santidade nos nossos lares. E as nossas casas, todas as nossas casas eram preservadas pela santidade que estava instaurada na nossa vida. O Senhor mostrava que descia aqui para nós uma veste. Interessante que nós vimos aqui e olhávamos aquela veste era grande, nós estávamos aquém dela. E eles pagavam, haviam já de um tempo antigo, já pagando um preço, jejum, oração, madrugada. E o intuito era de alcançarmos o tamanho daquelas, mas era o contrário. Mais passava, menor ficávamos. Eu vi que faltava era uma coisa, faltava ousadia para tomar posse daquela veste. E que muitos até aqui no período de oração, eles haviam orado ao Senhor e pedido ao Senhor uma bênção para o lar, para a família, mas faltava ousadia para tomar dessa veste. Mas então o Senhor ele nos revelava isso: olha, precisa ousadia, precisa, a palavra que o pastor falou aqui, alguns tinham vergonha de ser crente, de se assumir como servo do Senhor. Aí eles tomam, não, eu preciso tomar uma postura. Com ousadia tomavam aquela veste. Quando chegavam os seus lares, os familiares, ao nos vermos usando aquela veste, os olhos deles começavam a brilhar imediatamente. Eles diziam assim: eu também quero essa veste. Glória a Deus. Interessante era o resultado. A bênção não ficava só dentro do lar, não. Eram os lares dos nossos familiares, alguns até que nem eram servos do Senhor, mas eles viam a mudança, a transformação. Eles diziam assim: nós também queremos essa veste. E haviam muitas bênçãos, né? Os lares eram restaurados e as famílias também alcançadas. Mas havia um sentimento. Nós estávamos usando aquela veste que não podia faltar em instante algum. Era o temor, porque nós sabíamos o seguinte: aquela veste, ela não era nossa, ela era do Senhor, e nós levávamos sobre nós o nome do Senhor quando estávamos usando aquela veste. Passar o seu visão. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos glorificar o Senhor pela ação, pela operação do Espírito Santo nas nossas mentes, nos nossos corações. Te louvamos, Pai, porque Tu tens de uma maneira especial, Senhor, nos conscientizado da importância, Senhor Deus, de cuidarmos a cada dia melhor dos nossos lares, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tão grande salvação, Pai querido, por esta responsabilidade que cabe às nossas vidas, em transmitirmos, meu Pai, esta herança maravilhosa, à nossa casa, aos nossos filhos. Te adoramos e suplicamos a Tua bênção para o restante do dia. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. 10 minutos de intervalo para no período da manhã.